Olá, bom dia! Como estão vocês? E aí, como foi a semana passada? Estou aguardando as respostas. Bom, hoje vamos começar, né? Agradecendo a Deus por este dia maravilhoso. Todo dia eu falo está um sol, né? Hoje está uma chuva. Mas como é bom a chuva, né? A chuva vem para regar, vem para fazer crescer as sementes. Então, graças a Deus, louvamos a Deus pela chuva que cai. Então, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine, que Ele venha sobre nós, que Ele faça com que a gente abra a nossa cabecinha dura para entender a palavra de Deus, que a palavra de Deus entre na nossa mente. Então, como eu falei a vocês, né? Nós temos 4 semanas lá no alvo litúrgico que está de férias. Então, vamos pegar a nossa Bíblia, né? Você pode dar uma pausezinha aí. Ou então, antes de você começar a ver o vídeo, você já pega a sua Bíblia, tá bom? Então, vamos lá, eu estou com a minha. Então, hoje, o evangelho que vai ser lido, né? Que vai ser o de amanhã, Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 43. É um pouco longo, né? De 24 a 43. Eu vou ler aqui apenas, vou ler o versículo do 24 ao 30. Está em ordem aí? Vamos lá. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O Senhor Jesus nos acompanhe nessa leitura bíblica de hoje, tá bom? É uma parábola. Eu falei para vocês que na última semana que Jesus estava falando em parábolas. E aí eu perguntava, o que é uma parábola? E eu dizia lá naquele vídeo o que é uma parábola. Então, hoje, Jesus está aqui falando uma parábola para nós. É a parábola do joio e do trigo. Jesus lhe contou outra parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram até ele e perguntaram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, como é que tem joio? Ele respondeu: o inimigo é que fez isso. Os servos lhe perguntaram: quer que vamos arrancá-lo? Ele disse: não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar também o trigo com ele. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. Depois recolham o trigo em meu celeiro. Então, até aí. Aqui atrás, a imagem, ó, eu tenho o joio e tenho o trigo, certo? Eles são muito parecidos mesmo. E é difícil, né, quando eles estão plantados juntos, arrancá-los. Só depois quando seca. Porque o joio, quando seca, ele fica feio. Quando grana, ele diz aqui, ó, só quando granar é que apareceu o joio. Quando o trigo começou a granar, aí foi que apareceu o joio. O joio fica, ele pesa mais, né? Então, o que é que acontece? Essa parábola
Se você for ler um pouquinho mais na frente, do versículo 36 ao 43, Jesus também explica. Eu disse a vocês na parábola anterior, né, da semente, que assim, Jesus sempre ele dizia a parábola, mas ele nunca explicava, né? Ele deixava que as pessoas fossem, né? Aqui ele dá uma explicação. Por quê? Porque os discípulos pediram a ele. Aquele povo pobre que ficava ali, entendia da colheita, sabia das coisas, mas os discípulos não entendiam muito. Então, quando eles saem, né, então eles pedem a Jesus para explicar. No versículo 36, Jesus dá uma explicação. Ele diz: Então, tendo deixado as multidões, Jesus foi para casa. Seus discípulos se aproximaram dele e lhe pediram: Explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu. Aí Jesus, ele respondeu, né? Quem semeia a boa semente é o filho do homem. Quem é o filho do homem? O filho do homem é Jesus. Não é isso? Jesus, ele é chamado o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. A boa semente. O joio são os filhos do maligno. Então, o joio, ele é uma erva assim, né? Que é uma praga que dá nas lavouras do trigo. Então, quando ele é pequeno assim, ele se aparece muito com o trigo. Então, por isso que é difícil arrancar ele no meio do trigo, porque eles são parecidos demais. Mas quando chega a época da colheita, então dá para ver a diferença entre o joio e o trigo. E aí o trigo chega arrancado. Aí ele diz assim: o inimigo que semeou é o diabo. O inimigo que semeou é o diabo. Então, o inimigo é aquele que vem para fazer a confusão, para fazer as coisas ruins, né? É um mal que encarna, né, a figura de uma pessoa, aquela pessoa que se opõe a Deus, que sempre procura atormentar a vida dos outros, que sempre é do contra, que nunca quer fazer a vontade de Deus. Esse é o inimigo. É o inimigo que vem, aquela coisa ruim. Então, aquele joio que ficou no meio do trigo para matar o trigo. Mas a gente tem que, como é que se diz? O proprietário teve cuidado para que não arrancasse logo, para evitar. Então, o que é que aconteceu? Aí ele diz: a colheita é o fim do mundo. Então, a colheita é o fim do mundo. Né? É quando chegar o momento em que Jesus tem que julgar, tem que fazer justiça. Quando chega esse momento, então é o momento da colheita, de separar aquilo que é ruim daquilo que é bom. Então, aí ele diz: os ceifadores são os anjos. Os anjos são aquelas pessoas que estão juntos, que estão ajudando, né, o outro a ser bom, a ser bom. Então, aí ele diz assim: tal como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Eles recolherão do seu reino todos os escândalos e os que praticam o mal. Está vendo? E os jogarão na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tiver ouvidos, que ouça. Então a gente tem que ter ouvidos para ouvir essa palavra de Deus e entendê-la. Saber o que a gente deve fazer. Para quê? Para que a gente não seja como joio, não é isso? Então, essa parábola, ela chama a atenção, assim, pelo êxito da semeadura, né?
Ele diz que as obras, a semente do trigo, né, que faz as coisas boas, né? A semente do trigo, ela faz vários, como chama? Ela é uma base para fazer várias outras coisas, o trigo, né? Ela faz bolo, faz salgadinho, faz tanta coisa, né? Tantos alimentos que o trigo faz, né? Ele está dando uma coisa. Então, como a pessoa que faz as boas obras, né? Aquela pessoa que é a boa semente, né? A semente da justiça, porque Jesus veio ao mundo para fazer a justiça. Então, quando essa semente é lançada na terra, então ela produz frutos bons, né? Uma boa semente vai produzir frutos bons, frutos de justiça, frutos de amor, né? Então, e essa terra, a outra, o joio no caso, ele é a injustiça. Quando a pessoa vem para fazer o mal, para não querer que se, como é que se diz, para fazer tipo, vamos ver, uma corrupção, né? A corrupção é uma injustiça com muita gente. A pessoa pega o dinheiro de uma saúde, pega o dinheiro de uma habitação, e aquela pessoa deixa de usufruir daquele direito porque o outro pegou o dinheiro e levou. Então, é uma injustiça. Então, está representado aí o joio, né? O joio que vem trazer aquela coisa ruim no meio das pessoas, né? Então, o trigo, ele representa as pessoas e as atitudes das pessoas que estão com Jesus, que têm os mesmos ideais que Jesus tem, certo? E o joio, ele representa exatamente isso, como eu disse, a injustiça. Aquelas pessoas que têm atitude que impede o crescimento do reino de Deus, né? Então, às vezes, a gente acha mesmo dentro de nós algumas atitudes dessa do joio, que a gente faz algumas coisas que não são boas, né? Às vezes a gente quer uma coisa e aí a gente fala do outro para que aquele outro perca aquilo e a gente ganhe. E o que a gente fez aí nessa hora? A gente teve uma atitude do joio, né? Que foi de vir para destruir. Então Jesus ensina que nós, seus discípulos, nós somos seus discípulos. Então, porque a gente deve se comprometer de semear boas sementes. Né? Por quê? Nós vamos semear a semente. Agora, Deus é quem vai julgar. O julgamento é de Deus. Se você ver lá no começozinho, né? Lá no começo, quando você olhar o título do, do Evangelho, você vai ver, né? Que lá diz assim, Deus fará o julgamento. Né? Então, a gente só tem que semear boas sementes. Agora, o outro, quem julga é Deus, não somos nós. Então, a ele cabe o julgamento das ações e das intenções do coração de cada um. Porque Deus também, ele é misericordioso. Às vezes a pessoa faz um mal, alguma coisa assim, porque ela está ali no meio ruim, ela não aprendeu nada de bom, ela aprendeu que aquilo que era ruim é que era o bom. Mas Deus sabe o coração de cada um. Então, Deus está vendo todas as coisas. Ele sempre semeia a semente de amor e ela espera que a gente cresça, que essa semente cresça e dê fruto em nós. Então, aqui também tem, né, a parábola do fermento e a semente de mostarda. Vocês leiam, eu não vou falar, porque senão eu vou me alongar muito no vídeo. E vocês dêem uma lida e qualquer coisa me perguntam. Eu vou mandar aí, ó, vocês vão ver, vejam aí, né? Eu fiz um questionáriozinho sobre esse evangelho. Se vocês puderem olhar e fazer, eu agradeço. Tá bom? Então, vamos ser o trigo que é a boa semente, né? O trigo que vem e que traz boas coisas, boas obras, as obras boas que Deus quer de nós. Então, vamos ser trigo, tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe a todos. Bem?